Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Já quero de antemão pedir desculpa a vocês, porque eu não trouxe vídeo de pós-jogo ontem. A gente sempre acaba comentando ali um pós-rodada, faz uma resenha rápida, nem que seja um vídeo rapidinho. Mas ontem eu não consegui, porque eu peguei estrada ontem de tarde. Foi mais de 4 horas de viagem, eu cheguei realmente muito cansado. E o vídeo que eu estou gravando tá sendo esse agora. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Eu tô gravando esse vídeo agora porque nessa segunda-feira eu vou ficar o dia inteiro no hospital. Vai ser uma semana muito corrida essa, mas uma semana muito importante também de Libertadores. Os meus chefes não estão nem aí para isso, para Libertadores, infelizmente. Porém, nós tá. A gente quer saber de Libertadores também, mas tem muita coisa do Campeonato Brasileiro pra gente trocar uma ideia. Antes de mais nada, vamos lá. Ó, vou comentar uma coisa aqui com vocês. Na boa, numa boa mesmo. Eu gosto de uma coerência esportiva. Eu sempre tento manter uma linha de raciocínio. E, obviamente, isso às vezes acaba mudando. A gente vem aqui, conversa, tudo mais. Só que assim, existem algumas pessoas que acabam meio que se perdendo no personagem. E eu acho que isso é complicado. Existem alguns comentaristas que eles são tão acostumados a bater e criticar, bater e criticar, bater e criticar, que isso acaba se tornando um vício. E quando vê, mesmo diante daquilo que é certo, ele tá batendo e tá criticando. Eu gosto muito dos comentários, e todos sabem aqui, eu acho um jornalista fantástico, o Mauro César. Eu acho que quando o Mauro César, cara, ele é neutro, ele é imparcial, ele brilha no comentário. O comentário dele é muito bom, muito bom. Tantas e tantas vezes, nós até utilizamos aqui ele como uma referência esportiva para fazer as nossas resenhas. Então, muitas vezes a gente traz as opiniões dele aqui, comenta por cima e tal, discorda ou concorda. Só que assim, o Mauro César, esse final de semana, ele, meu amigo, deu uma bola fora aqui, ó. No sábado, à noite, enquanto o Palmeiras e o Fortaleza jogavam, ele publicou a seguinte mensagem: mais um pênalti bizarro marcado para o Palmeiras. Colocou ali uma ilustração do Bob Esponja, fazendo uma analogia sarcástica ao desenho animado e o lance do Palmeiras. E logo na sequência, né, um tempo depois, ele deleta aquela mensagem. Só que a galera já viu lá e já printou. No outro dia, ele comenta o seguinte, em uma nova mensagem nas redes sociais. Ontem mais um penal bizarro foi marcado para o Palmeiras, quando o jogo estava 0-0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Então apaguei. Mas, evidentemente, segue a mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador, após a peleja, confessar um pênalti que não cometeu, confirma a tese. E aí você deve estar se perguntando, Neto, que papo que é esse do próprio jogador confessar um pênalti? Porque depois que tem o lance lá, na hora da entrevista dos jogadores, o jogador do Fortaleza, falando sobre o jogo, ele fala, eu cometi o pênalti. Eu, de fato, cometi o pênalti. Ele mesmo confessa que cometeu o pênalti. Ou seja, basicamente, o que ele quis dizer ali? Que o lance, ou ele fazia um pênalti, ou eles tomavam um gol. Porque naquele momento era o Facundo Torres que estava no lance. E o Facundo Torres tenta sair dele, fazer o drible nele, e iria ficar frente a frente com o goleiro. Então tinha grandes possibilidades, porque não tinha mais ninguém marcando ali em cima do lance, era ele. Então se passasse por ele, provavelmente seria o gol. E aí ele acaba cometendo pênalti. E ele fala aqui, o jogador, até assim, admirável, muita hombridade do jogador, parabéns ao jogador, que teve, a sinceridade de admitir, não, fiz o pênalti, assuma a responsabilidade. Isso é respeito até com o adversário, e até com os companheiros dele.
que ele chama responsabilidade para ele. O Mauro César, ele fala aqui que existe, né, estão normalizando os pênaltis pro Palmeiras, que até o jogador começa a acreditar que ele fez pênalti. E aí ele fala que tem essa tese. O Mauro César chama isso que ele expôs aqui de tese. Eu chamo isso de um clubismo absurdo. Pô, tudo bem. Ele tem direito a ter a opinião dele. Ah, mas o Mauro César acha que não foi pênalti, Neto. Eu também acho que não foi pênalti. Tudo bem, galera. Você pode ter a sua opinião. Agora, o problema é o Mauro César querer pegar a confissão do jogador e falar assim pro jogador: amigão, ei, escuta aqui. Você não fez pênalti, tá bom? Não acredite nisso. Aí o jogador: não, mas eu fiz. Eu confesso, eu assumo a responsabilidade. Eu fiz o pênalti. Eu era ali o último homem do lance, então eu fiz. Foi um pênalti tático, foi uma falta tática. Não, você não fez. É basicamente isso que o Mauro César tá trazendo aqui. Então assim, pessoal, eu achei que o Mauro César forçou muito nessa opinião dele aqui. E depois ele piorou isso, né? Porque todo jogo ele faz questão de contar o número de pênaltis que tem pro Palmeiras. E de fato nós estamos falando de um lance que realmente foi pênalti. O próprio jogador admitiu isso. O jogador tinha tudo para usar isso de muleta. Ó, galera, deram um pênalti naquele lance lá, eu não fiz pênalti, beleza? Não fiz pênalti. Isso daí tirou a nossa concentração do jogo. E outra coisa, pessoal, se o jogo tivesse sido 2-1 pro Palmeiras, eu até poderia dizer que o pênalti influenciou alguma coisa. Mas o Palmeiras vai lá, tem o pênalti a favor, faz 1-0. O Fortaleza empata, faz 1-1. Aí o Palmeiras vai lá e ensaca mais 3 gols nos caras. Ou seja, o pênalti não fez diferença nenhuma. Se você colocar o pênalti, se você tirar o pênalti da conta, ficou 3-1. E na boa, pô, um jornalista do gabarito dele, um baita comentarista do jeito que ele é uma opinião muito assim, sabe, clubística. Lembra que o Arnaldo falou, é clubística, sabe? Vocês lembram da semana passada? Eu achei isso. Viciou em falar mal do Palmeiras e continua falando. Roda essa vinheta aí, bora lá. Amigos, não se esqueça de apoiar os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos da Caixa Econômica Federal. E é o seguinte, vou falar uma coisa pra vocês. A Mega Sena, ela continua acumulada. Parece que não tem ninguém a fim de ganhar na Mega Sena. E agora, no concurso que nós vamos ter amanhã, na terça-feira, ela vai pagar quase 50 milhões de reais. Então você tem a Mega Sena, você tem a Dia de Sorte, você tem a Quina, você tem a Dupla Sena, que vai pagar mais de 11 milhões. Você tem vários concursos aqui para você participar. É só você clicar no link que está fixado abaixo, vai abrir um chat e você fala lá pro pessoal, eu quero o cupom de desconto, pros cuponzeiros aí de plantão, tem cupom de desconto. Pede o cupom de desconto do Opina Porco, eles vão gerar esse cupom e você vai poder utilizar em qualquer produto aqui da plataforma. 50 milhãozinho, aí se foi pênalti, se não foi, eu não tô nem aí pra isso. Se vai classificar, não vai, eu não quero nem saber. 50 milhões no bolso. Então é só você falar com o pessoal lá da Tribo da Sorte, pedir seu cupom e utilizar. Tribo da Sorte, apoiadores nossos, e é isso daí, tamo junto. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar sobre repercussões do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que, cada vez mais faz com que a disputa fique acirrada. Dá uma olhada, galera. Roger Machado demitido. Lá no Grenal, o Internacional perdeu para o Grêmio de virada e isso custou o cargo de Roger Machado, que foi demitido. E, inclusive, o presidente do clube, ele veio a público, logo após o jogo, para anunciar a demissão do treinador. O Mirassol venceu o Juventude e se consolida no G4 do Campeonato Brasileiro. E ele faz até agora um campeonato maravilhoso, 42 pontos, abre 3 pontos de vantagem ao quinto colocado, que é o Botafogo. Primeiro lugar, Flamengo, 51 pontos, 23 jogos. Segundo lugar, Cruzeiro, 50 pontos, 24 jogos. Terceiro lugar, Palmeiras, 49 pontos, 22 jogos. Quarto lugar, Mirassol,
42 pontos, 23 jogos. Eu tava na estrada, mas eu vim acompanhando o jogo de Flamengo e Vasco, e quando saiu a escalação do Flamengo, eu olhei assim e falei assim, nossa, o Felipe Luiz ele está fazendo a mesma coisa que o Abel fez. Seguindo a mesma receita, o mesmo preceito. O Flamengo veio com mais jogadores reservas que titulares. Veio com um time ali que não tem experiência de rodagem junto, não tem aquele entrosamento. E aí eu pensei, só faltava chegar mais ou menos no segundo tempo, na metade do segundo tempo, ele começar a colocar as peças titulares, se vê que o jogo tá difícil, se vê que às vezes a coisa não desenrola tão bem. E foi justamente isso que aconteceu, né? O jogo começa e eu confesso pra vocês que quando o Flamengo faz gol, eu achei que ia ser assim, um placar até elástico pro Flamengo. Eu achei que o time ia ganhar confiança e ia decolar. Porém, o Flamengo começa a cair na picotagem de jogo do Vasco. Na verdade, o Flamengo começa a auxiliar o Vasco a picotar o jogo. Porque naquele momento, pessoal, o Vasco ele não conseguia criar para chegar de uma forma ofensivamente forte dentro da área do Flamengo. E aí, o que o Vasco começa a utilizar como recurso? Começa a prender a bola para que as faltas aconteçam. Ou às vezes dá um chute de longe para dar um bate-rebate e gerar um escanteio. Porque a bola parada você tem lá o fator Coutinho, que poderia fazer a diferença. O Vasco começou a insistir muito em jogadas de bola parada. Quando o Vasco começou com essa estratégia da bola parada, me veio na cabeça, pô, isso daí é uma estratégia. O Vasco não está conseguindo construir o jogo. Ele não está conseguindo construir o jogo. Já levou um gol. Então, eles têm que tirar a posse de bola, tirar o domínio do Flamengo, tentar segurar e cavar faltinhas. E era isso que o Vasco começou a fazer. O Vasco começou a apoiar todos os seus recursos e as suas fichas em cima da bola parada. E deu certo. Deu certo. O Vasco faz um gol de bola parada, e tem o fator postura do Flamengo, porque o Flamengo fez um gol e poderia continuar subindo linha, poderia continuar indo para cima, porque no momento que o Flamengo faz o gol, o Flamengo subia com 7 jogadores marcando ali, em linha alta. O Flamengo empurrava o sistema defensivo do Vasco para trás. E aí, naquele bate e rebate que aconteceu ali, o Carrascal vai lá e faz o gol. Só que depois o Flamengo ele recua novamente as linhas. E ele permite com que a saída de bola do Vasco comece a ser bem executada. Só que quando passava do meio-campo, o Vasco encontrava dificuldade na criação. Porque o sistema defensivo do Flamengo estava bem armado também para receber eventual ali ataques do Vasco. Só que aí o Vasco vê a janela de oportunidade nas faltinhas. O Vasco empata o jogo e segura, defensivamente falando, o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo volta propondo a mesma ideia de jogo, o mesmo pensamento, e aí quando dá ali por volta de 30 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz começa a colocar a cavalaria. Só que aí é muito tarde para você colocar cavalaria. Ah, Neto, mas o Abel colocou a cavalaria nos 30 minutos, mas o Palmeiras já ganhava por 2-1 quando o Abel fez isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, eu vou ser muito sincero, tá? Eu achava que, tecnicamente falando, a equipe reserva do Flamengo, eu estou falando num sentido coletivo, não estou falando no sentido individual. Eu imaginava que era uma equipe muito mais amadurecida, por exemplo, que a equipe reserva do Palmeiras. Ontem, eu não consegui ver essa maturação. Não consegui. Ah, Neto, mas os reservas do Palmeiras foram ruins contra o Fortaleza também. Não, sim. Isso é fato. Assina embaixo. Eu assino embaixo. Só que os reservas do Flamengo também estavam totalmente desorganizados, desentrosados. Não mostraram capacidade de tentar ali, disputar, entendeu? Sangue no olho, vontade, faca no dente. Aí quando entra a cavalaria, o Pedro ainda perde ali alguns gols, né?
Só que já era tarde demais. O Fernando Diniz também já muda, mexe no seu tabuleiro ali, coloca peças novas, coloca sangue novo e segura o sistema ofensivo do Flamengo, fazendo com que o jogo fique um empate. Se o Vasco jogasse todos os jogos do campeonato com a vontade, a garra que eles jogam, porque o jogador ali bateu a cabeça, estava até confuso e queria ficar em campo. Se eles tivessem esse espírito em todos os jogos, o Vasco não estaria na 16ª colocação. É igual o Corinthians. O Corinthians perdeu para o Sport. Se o Corinthians jogasse com a gana que ele joga contra o Palmeiras, todos os jogos da competição, ele também não estava passando por todas essas dificuldades aqui. Os caras, eles encaram o clássico de uma forma diferente. A partida do Flamengo, ela foi muito mais difícil do que, por exemplo, uma partida contra o Fortaleza. Quando o Palmeiras enfrentar o Corinthians, vai ser mais difícil do que o Corinthians enfrentando o Flamengo. Porque é clássico. O clássico, ele tem esse peso. Mas eu achei a equipe reserva do Flamengo muito desentrosada. Agora, uma das perguntas aí que não quer calar. Muita gente tá falando que o Palmeiras agora é o virtual primeiro lugar. Não acho que seja. Não acho que seja. O Palmeiras, de fato, tem um jogo a menos que o Flamengo. Apenas 2 pontos separam as duas equipes. Mas isso não significa que... Porque esse jogo de diferença em relação ao Flamengo, ele não aconteceu. Não tem como a gente falar por um jogo que ainda não aconteceu. Vamos colocar aqui um eventual cenário. Vamos fazer um cenário aqui. Vamos supor que o Palmeiras vai lá e faça esse jogo, repõe esse jogo que está faltando e ganhe. O Palmeiras vai para 50, 51, 52 pontos. O Palmeiras vai ficar 1 ponto à frente do Flamengo, com 52 pontos. O Flamengo com 51. Só que existe um jogo direto entre essas duas equipes. Então tem muita gente falando assim, só depende do Palmeiras. Só depende do Palmeiras, vírgula. Tem um jogo ainda no Maracanã contra o Flamengo. É por isso que o futebol ele é mágico. Entendeu? Então, calma, tranquilidade. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos com calma. Temos uma partida, temos várias partidas difíceis. O Flamengo tem também os seus desafios e a gente tem uma partida importantíssima dentro do Maracanã que vai nos ilustrar muitas coisas, né? Em breve, em breve. Quando que é a partida do Flamengo e do Palmeiras? Deixa eu ver. Vamos ver qual que vai ser a data. Dia 5/11. Dia 5/11. É Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.